Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de Assets 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dessa aula não fazer muito sentido. Essa aula está sendo gravada para servir como referência para os alunos matriculados no curso de Jogos. Se fizer algum sentido, se você quiser comentar com a gente sempre agradece, né? Se a aula for útil. De uma forma, eu sempre espero que essa aula ajude alguém de qualquer forma possível, né? Outra coisa importante falar é que essa aula é uma sequência dentro de uma playlist. Então, se assistir às aulas na ordem, talvez faça mais sentido, até porque isso aqui é a segunda parte de uma aula sobre os processos que vem a seguir no curso de jogos, né? Onde a gente está criando modelos high poly para fazer impressão dos conteúdos desse modelo high poly em modelos low poly e trazer isso para a Unity. Isso aqui é um exemplo que eu fiz na aula anterior, onde eu modelei uma caixa e trouxe ela para a Unity com os mapas gerados no Blender, né? Então eu vou ter uma série de imagens aqui que são imagens que foram retiradas do modelo high poly, né? Então a gente tem algumas imagens que foram retiradas do modelo high poly e eu tenho a reconstrução dessas configurações dentro da Unity, né? Um dos pontos importantes para a gente falar, para a gente dar sequência nos conteúdos de aula, é falar sobre essa relação de compatibilidade entre as ferramentas, né? Quando a gente trabalha com jogo, é, a gente encontra uma pequena barreira que é o renderizador do nosso software 3D, que no caso no Blender eu tenho o Eevee, o Cycles e o Workbench, né? Eu tenho esses três renderizadores aqui, esses três motores de render que podem ser encontrados na aba de propriedades de render, né? Eu estou usando o Eevee aqui para poder configurar os meus materiais, ele é um mais parecido com um motor de jogo, né? Ele é um renderizador real-time. Estou usando também os Cycles para poder fazer a impressão de modelos high poly e modelos low poly, né? Então, quem tem as capacidades de imprimir o conteúdo de render de um objeto high poly numa imagem que eu possa levar para o low poly é o Cycles. Então, eu vou estar usando esses dois renderizadores. Porém, esses renderizadores eles possuem como base de construção de material uma série de recursos de renderização que nem sempre são compatíveis com as renderizações de um motor, né? O motor, no caso da Unity, ele vai ter por padrão um render interno, né? Que a gente chama de built-in, né? Então, eu tenho que escrever isso em algum lugar, vou escrever no Blender, né? Então, vamos falar sobre isso aqui, né? Eu tenho no Blender o Workbench como renderizador, né? Então vamos colocar como render engine, né? O motor de render, né? O Workbench. O Workbench é o que está renderizando essa massa cinza aqui, é responsável por essas configurações aqui, né? Eu tenho o Eevee, né? Que aqui no caso, deixa eu colocar o nosso Eevee aqui, né? Ele vai estar responsável por esse tipo de acabamento real-time, né? E eu tenho o Cycles, que é um renderizador um pouco mais realista, né? Com procedimentos de cálculo baseados em física real, né? Então a gente vai ter esses três renderizadores dentro do Blender, né? Na Unity, eu tenho o que a gente chama de render pipeline. É a mesma coisa, tá? Não precisa achar que isso é muito diferente, não. Mas, como vocabulário, é bom saber que os nomes são diferentes, tá? Então, na Unity, eu vou ter a built-in, né, que é o que vem por padrão, que é o que eu vou usar aqui em aula, porque tem uma garantia de funcionamento. é, é, Só instalando a Unity já vai estar funcionando, né? E eu tenho, através do Package Manager, eu tenho como instalar do repositório da Unity as pipelines. Vai demorar um pouquinho para carregar, é assim mesmo, né? Eu vou ter mais duas pipelines de render, né? Que seriam o equivalente a dois motores de render. Eu tenho o High Definition
Render Pipeline, né? O High Definition Render Pipeline vai ser encontrado com frequência no vocabulário da Unity como HD RP, né? High Definition Render Pipeline, e a gente vai ter o Universal, você já vai fazer a limitação para mim, Universal Render Pipeline, né? Que no vocabulário de muitos dos fóruns da Unity vai ser conhecido como URP, né? Universal Render Pipeline. A relação não é a mesma, então isso aqui está responsável pelo viewport, isso aqui seria um render real-time, e esse aqui seria um render processado, né? Ou seja, ele processa os frames, mas ele não consegue entregar isso em real-time. No caso da Unity, todos os três são renders real-time. O que muda são as capacidades dele e as metas desses renders. A gente está subordinado, quando a gente faz jogos, a gente está subordinado a esses daqui. Por mais que eu tenha acesso a essas coisas aqui, Cycler, Daniel, olha como é que escreve errado, epa, Cycles. O built-in, ele seria uma prova de falhas, né? Ele vem instalado por padrão, né? Então a gente pode falar que ele seria o default, ele vem instalado por padrão. O HDRP, ele mira em equipamentos de alto desempenho, né? Então, se você quiser fazer uma coisa para computadores de alto desempenho ou consoles de alto desempenho, você provavelmente vai estar procurando o HDRP, e o RP ele é universal porque ele é amplo em plataformas, então ele vai cobrir do mobile ao PC e o console. Ele é mais unificado em soluções do que o HDRP, mas ambos eles vão trazer como opção de construção de materiais, construção de conteúdo visual, eles vão trazer a possibilidade, por exemplo, de usar o Graph Editor para criar um material, né? Ou seja, para criar um shader, né? Então, eu não vou instalar isso aqui, porque isso deve demorar demais, né? Mas deixa eu ver se eu tenho deixa eu salvar isso aqui, talvez eu tenha que abrir isso daqui a pouco. E deixa eu ver se eu tenho um projeto que tenha o Graph aqui nessa máquina. VFX Test. Talvez esse aqui tenha um exemplo do que é o editor gráfico dentro da Unity. Sempre peço paciência para os meus alunos, porque eu estou sempre carregando coisas enquanto dou aula, então eu tenho sempre longos tempos de load. Né? Aqui, ó. Esse shader aqui, ó, ele é feito com um sistema de nodes, né? Então ele possui o RP, né? Que é o Universal Render Pipeline, e o HDRP, eles têm acesso a sistemas como esse, né? Que são sistemas semelhantes ao que o Blender usa para construir material, né? Mesmo assim, isso não garante que o que você está fazendo vai ter uma compatibilidade alta, né? Ou seja, eu dependo de ver quais são os conteúdos que estão entrando aqui, né? Para poder falar se é compatível ou não, né? Então eu preciso ler quais são as configurações que ele me dá acesso aqui, né? E ver se existe um paralelo entre essas configurações e o que eu estou exportando no Blender. Para fazer a exemplificação disso, eu prefiro usar o built-in. Né? Primeiro porque ele é instalado por padrão, né? Então eu não tenho que preocupar se ele vai estar rodando na Unity dos alunos. Né? Se o aluno ele instalou a Unity, vai estar rodando com certeza o built-in. Né? Eu não vou ter os nodes, mas eu vou ter o que importa, que são as entradas de informação. Isso é o que mais importa para a gente.
As entradas de informação são, deixa eu abrir o material aqui, são os espaços aonde eu tenho ou uma configuração para trabalhar, né? Aqui eu posso inclusive tirar essa textura por enquanto, né? Vamos tirar todas elas, inclusive. Então eu vou ter uma configuração editável, né? Um valor, né? Um valor de configuração desses inputs, né? Ou entrada de textura, né? Então eu tenho ou a configuração de aspectos, né? Ou eu tenho a entrada de textura dessas coisas. Então, se eu clicar aqui, eu consigo, por exemplo, colocar uma textura e preencher o meu objeto, né, com os tratamentos que eu criei no Blender, né? Então, e isso é o que é importante para a gente, é essa leitura que é importante. Por exemplo, se eu tenho albedo aqui, se eu tenho albedo dentro desse material, aonde que eu tenho albedo no Blender? Né? Então vamos pegar aqui o meu material aqui, né? Vamos em shade. Aonde que eu tenho albedo? No material padrão do Blender, né? Aonde que esse albedo entra? E aí eu vou desligar esse cara, eu vou ligar a caixinha, né? Aonde esse albedo entra e qual que é o equivalente dele? E aí a gente vai ver que nem todos os nomes dos materiais eles são idênticos, mas a função vai ser, né? Então, uma coisa que a gente vai perceber a princípio, comparando o sistema de material padrão do Blender. Esse sistema padrão do Blender é o que acontece quando você vem aqui e cria um material novo. É isso aqui que ele me dá, né? Então, esse aqui é o sistema de node padrão que o Blender me dá, né? Então, a primeira coisa que a gente vai perceber nesse sistema de node padrão aqui, né, é que ele tem muito mais opção do que a Unity. Ele é muito mais rico em opções. Isso é bom? Isso é bom, você pode se divertir bastante no Blender, mas isso gera uma barreira para a gente que está trabalhando com jogos. Porque não adianta eu usar inputs aqui ou eu configurar valores que não possuem um paralelo no motor. Né? Por exemplo, aqui, para a gente usar como referência, né? Ele está usando um valor aqui que chama de shin, que não só ele não vai afetar é, é, nada na Unity, como aqui ele, apesar de estar marcado, ele não está fazendo nada aqui também. Então, como que eu vou saber, né, se eu estou configurando algo que vai ser usado, né, na Unity, se eu não fizer uma leitura do que eu posso realmente levar para a Unity, né? Então, a gente vai começar pelo albedo, né, o albedo, que é esse primeiro valor aqui, né? Ele é o nosso base color, tá? Então, não se enganem, albedo é o nosso base color, né? O que que isso significa para mim como usuário do Blender? Significa que qualquer coisa que eu fizer aqui no Blender e conectar nesse slot, eu consigo exportar como cor para a Unity, porque ela tem como receber, né? Ou seja, tudo que eu ligar aqui vai ser lido na Unity como albedo, né? Para a gente poder fazer isso de um jeito mais bonitinho aqui, para eu fazer minha anotação ser mais bonitinha, né? O mais correto seria falar, tudo que eu plugar aqui, eu consigo levar para Unity. Vamos tirar o meu material de put daqui, vamos deixar ele só para cá. Eu consigo levar para a Unity como albedo, né? Então, não importa as ligações que eu fizer. O que eu fiz na outra aula, né, foi configurar os materiais de madeira, né? E aqui o exemplo é, é esse aqui, né? Eu criei todos esses nodes de configuração de coordenada,
mapeamento de coordenada, textura, colorização, todos esses aqui são de colorização, junção de cor e no final eu pluguei isso no Base Color e porque eu pluguei no Base Color eu pude criar uma imagem dessa cor para enviar para a Unity, né? Então a cor que eu criei no meu modelo High Poly, né? Eu pude transferir ela para as coordenadas do meu modelo Low Poly. Se você não viu a última aula, é interessante ver, né? E se eu pegar essa imagem aqui, né, e plugar ela no albedo aqui, eu vou ter a cor que eu criei lá na superfície do objeto. Outra coisa que é importante notar aqui é, se eu configurar uma cor nesse espaço aqui, ó, se eu vier aqui configurar uma cor aqui, né, essa cor né, ela vai ter um paralelo no Blender e vice-versa. Ou seja, se eu vier aqui configurar uma cor aqui, né, eu consigo configurar a mesma cor lá. Né? Então, deixa eu pegar esse hexadecimal aqui, ó. Vamos na Unity, vamos vir aqui nesse espaço e vamos colar o hexadecimal aqui, ó. Então eu tenho a mesma cor, eu consigo configurar idêntico. Então é algo que eu posso usar para testar o meu material no Blender, né? Configurar no Blender e eu consigo fazer um paralelo direto com a Unity. Né? Então isso aqui é uma informação que eu tenho igual. Essas duas informações em cima aqui eu já não tenho. O tipo de cálculo e o tipo de randomização de cálculo que eu vou ter aqui para gerar material é o motor do Blender calculando a distribuição dos raios de luz dentro do meu material. Não tem na Unity o cálculo é outro. Então não dá para saber se vai ficar igual, porque eu não tenho acesso a esses cálculos lá. Eu não tenho como falar, não, muda para mim, né? Esses cálculos aqui. O que eu vou ter na Unity, né, no começo do meu material padrão, é só se ele é opaco ou se ele é transparente, né? Então, isso não é uma relação idêntica, né? Então, talvez mesmo configurando as cores eu não consiga um resultado igual, né? Outra coisa que vai ser diferente, que a gente pode observar que é diferente, né, é que não vai ter na Unity controles de subsurface, tá? Esses controles não vão ter nenhum desses. Esses controles dentro do Blender, eles seriam controles que a gente usa para fazer pele, né? Então, talvez eu tenha que colocar uma Suzane aqui, talvez com a Suzane seja mais fácil mostrar por enquanto. Shift C. Deixa eu colocar a Suzane. Deixa eu colocar ela com Subdivision Surface. Shade Smooth. Só para ela ficar mais fofinha, mais arredondadinha, né? Deixa eu criar um material para ela, né? Vamos colocar um base color para ela, mais ou menos acastanhado assim, né? E esse tipo de controle que é o subsurface, se eu ligar para ele uma cor interna do meu modelo vai vazar, e se eu falar que essa cor ela é puxada para o sangue, né, ou puxada para essas coisas, eu consigo fazer uma translucência que vai ser semelhante à translucência da pele, né? Então, isso daria um valor realista para espaços de pele mais estreito, espaços de pele mais largo, né? Tanto no Cycles quanto no Eve, mas eu não tenho acesso a isso na Unity. Então é uma pena. Né? A gente não tem como
configurar esses conteúdos lá. O próximo bloco de material que a gente tem que ficar atento é esses dois aqui, ó, metálico e especular. Eles possuem o mesmo nome, tá? Eles possuem o mesmo nome, então metallic e especular. Eles existem na Unity, só que na Unity eles são uma relação booleana, né? Então eles são binários, né? Eles são binários. O que que significa isso? Se você está usando um, você não está usando o outro. Se você vier na Unity por padrão, lembra, eu estou usando a built-in da Unity. O modelo padrão de material deles me dá controle de objeto metálico ou objeto não metálico. Vamos jogar esse material aqui para a gente poder ver isso. Né? Então esse objeto ou ele é metálico ou ele não é metálico. Né? Ou ele está usando especular, ou seja, ele tem um intermédio, né? Mas é o controle de ser ou não ser metálico. Mas eu não tenho controle de especular aqui. Se eu quiser usar especular, é outro tipo de material. E aqui ele vai falar se meu objeto possui especular por intensidade de cor, né, e por intensidade de valor. Né? Então ele consegue me dar um controle de especular aqui, ó, que vai falar não, qual que é a intensidade dessa especular e qual que é a cor dessa especular. Né? Então eu consigo fazer esse controle aqui. Então, ao mesmo tempo que ele está fazendo a especular, ele está fazendo também a colorização dessa especular. Né? Isso acontece porque geralmente os materiais que são metálicos, eles são condutores de eletricidade e eles reagem de um jeito à luz. E os materiais que são especulares, eles geralmente não são condutores de eletricidade. Então, metálico é um valor que a coisa ou ela é metálica ou ela não é metálica. Então, isso acontece. O Blender ele não me limita nesse sentido. Né? O que ele vai fazer ele vai me dar um controle de colorização de especular separado da existência de especular. Né? Então, se eu falar que ele tem a cor da especular, ele vai absorver esse tom aqui na especular, né? Que vai fazer um procedimento semelhante, né, ao procedimento de colorização dessa especular aqui. Só que aí a gente gera uma percepção aqui que é, se eu estou usando especular aqui, eu não estou usando metálico. Então, se isso aqui está usando algum valor de especular, meu metálico tem que estar em zero. Se eu liguei algum valor de metálico, eu tenho que jogar o especular para zero. Senão, não vou estar fazendo um material no Blender, eu não vou estar configurando um material no Blender que tem paralelo com o material da Unity. Né? Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder definir um material no Blender e depois reconstruir ele na Unity ou para fazer a criação de mapas de textura e definição. Né? Ou seja, se eu posso ligar alguma coisa aqui, quer dizer que eu posso exportar um mapa de imagem e tratar esse mapa de imagem em outro lugar. Né? Mas eu não conseguiria fazer um bom ajuste disso, né? Se eu estiver usando esses valores esses dois valores ligados. Ou seja, se eu liguei um, eu tenho que desligar o outro. Né? Então, isso aqui é importante para a gente. Tá? Lembrando que aqui, ó, o especular tint, né, ele tem um paralelo lá, né, mas ele fica dentro do próprio especular. Né? Ele não está separado como um valor à parte. Né? Ou seja, ele está aqui dentro, né, dentro desse espaço. Outra coisa que a gente vai perceber é que esse material ele tem um controle de smoothness, assim como o material standard também tem um controle de smoothness. Mas esse controle de smoothness não tem entrada de imagem.
No Blender, não existe controle de smoothness. Existe controle de roughness, que seria o inverso do smoothness. O smoothness, ele me diz que deixa eu colocar um material totalmente metálico e totalmente liso. Então, no roughness, 0 é liso, 1 é rugoso. No smoothness, 0 é rugoso e 1 é liso. Então, o valor é invertido. Mas não importa, porque se você está usando um valor aqui para configurar, tá tudo certo. Mas se você estiver usando uma imagem aqui, ó, a gente já tem um problema. Eu já não posso usar esses dois aqui, ó, porque eles não aceitam imagem. Eu teria que usar o quê? O Autodesk Interativo, que tem entrada de roughness, tem um controle de roughness igual do Blender e tem entrada de mapa de roughness. E nesse sentido, o Autodesk Interativo ele é muito mais parecido com o material do Blender do que o Standard. Então, esse aqui ele é mais próximo das configurações do Blender. Ele está mais próximo do que a gente tem de opção. Né? Ele vai ter um número maior de mapas compatíveis e talvez por conta disso a gente opte por usar ele. Né? Então, eu possuo, na verdade, na Unity o Roughness se eu usar o Autodesk Interactive. E agora vem a tristeza. Não existe anisotrópico nem no Eevee, nem no Eevee e nem na Unity. O anisotrópico só vai existir no Cycles. O anisotrópico ele vai pegar o material metálico, que seja 100% metálico e que esteja refletindo algum tipo de fundo. Eu acho que eu tenho uma imagem de fundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem de mundo aqui, só para servir como ilustração, tá? Então eu vou colocar aqui um environment test e vou abrir aqui deixa eu ver se eu tenho salvo uma imagem desse tipo aqui. Assets 2, talvez. Testes. Talvez eu não tenha um environment test aqui. Deixa eu conferir se eu tenho um environment test qualquer em algum lugar. Se eu não tiver, não tem problema. A gente põe qualquer coisa no fundo. Eu só queria colocar uma imagem que fosse mais apropriada para poder funcionar melhor. Tier 2. Testers, não. Microfundamentos. Eu vou conferir rapidinho. Oh, obrigado, obrigado. Thiago, você é muito massa, velho. Arrasou, arrasou, arrasou. Valeu, 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 valeu. Obrigadão. Eu tenho alguma coisa aqui, mas é tanta pasta que eu vou ficar perdido. Eu ia demorar demais. Obrigado, obrigado. Arrasou. Aí, ó. Massa. Então agora eu posso voltar para o meu material aqui. Eu quero, na verdade, usar a Suzane. Eu quero usar a Suzane. É, e vamos voltar aqui para o objeto. Vamos tirar aqui meu subsurface, né? Vou desligar ele. Vamos voltar isso para cá. Vamos falar que meu objeto ele é 100% metálico, ele diz aqui, ele tem rugosidade completa ou alta, né? O valor de anisotrópico ele é um
um afinamento dos brilhos metálicos. Então, a gente vai conseguir ver os brilhos metálicos sendo alongados ou não, né? Então, se vocês observarem aqui nas extremidades, né, o brilho está sendo alongado ou não, né? E aí eu consigo rotacionar os brilhos metálicos e, e o alongamento deles, né? Então, isso é bom para fazer o metal ficar mais escovado, né, ou mais arranhado, tá? Mas infelizmente isso só acontece no Cycles. Vamos voltar aqui para o meu cubo, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui no cubo talvez não seja tão visível por causa da geometria do cubo, então talvez não seja tão visível, né? Por isso que eu fui para a Suzane. Algumas coisas, inclusive, são melhores de mostrar em modelos orgânicos, como a Suzane. Então, isso aqui pode ser importante para a gente, né? O Shin, vamos aqui vou voltar para o Eve. Lembrando que aqui eu não tenho, tá vendo? Não existe anisotrópico no espaço. Deixa eu tirar aqui um pouco desse. Opa, eu estou mexendo em outro material. Deixa eu tirar o isotrópico. Deixa eu mudar a rugosidade aqui. Ver se a gente consegue ver o Shin nesse espaço aqui. Ou se eu vou ter que ir para o Cycles para ficar mais visível. Vamos para Cycles. Cycles vai ser mais visível essas coisas, porque o Cycles ele é mais completo. Vamos ver, deixa eu aumentar a especular. Opa, deixa eu mudar a rugosidade. Eu acho que na visualização aqui não vai ficar muito claro. Foi mal. Mas o Shin, ele é a luz da extremidade, tá? Ele é a luz da extremidade do modelo. Então, ele é o que vai fazer para mim o equivalente a um ring light, ou uma luz de extremidade. Na verdade, o que ele faz é deixar o modelo com aspecto de tecido mais efetivo, né? Então, toda luz que bate nas extremidades, ela volta para a gente. Então, ele funciona para fazer materiais como veludo, pano e tal. Mas, de novo, qual que é o problema? Não existe ele na Unity. Não existe nada nem parecido, né? No final da aula anterior, a gente viu o Clear Coat, né? A gente mexeu um pouco com o Clear Coat, que é uma camada de brilho adicional, é uma segunda especular, né? Que tem um controle de rugosidade também, né? Mesma coisa, mesma coisa. O Clear Coat não possui paralelo na Unity. Isso aqui é o índice de refração do material. Materiais como vidro, né, como é, materiais que vão ter transmissão e transparência, né, eles podem ter. Deixa eu tirar o nosso clear coat. Deixa eu deixar esse cara liso aqui. Vamos deixar ele. Isso aqui, ó, é o valor de transmissão, né? Ou seja, existem luzes atravessando o meu modelo. Vamos deixar ele completamente branco aqui, né? Então, materiais que são
materiais como o vidro, eles possuem um índice de transmissão, uma rugosidade dessa transmissão, né, e um valor de refração dessa transmissão, então o tanto que a luz atravessa ele. Né? Então isso faz com que coisas como vidro pareçam volumétricas. E aí, como vocês já perceberam, a gente não tem nada parecido nos materiais padrão da Unity. Né? É... O Thiago Cristina comentou que o Shin, não é isso? Fica melhor na esfera de preview, sim, sim, na esfera de preview eu devia ter mostrado ela. Mas tá tudo bem. A gente não tem como usar, então vocês entendem o drama, né? Acho que vocês estão entendendo o drama de quem faz jogos. Emissão a gente tem. Yay! Finalmente! Emission. Emission a gente tem na Unity, né? Então, se eu for no qual desses que é Unity? Se eu for aqui na Unity, eu possuo como ligar a emissão. A emissão aceita a entrada de textura, aceita a configuração de cor, é, né, e a gente consegue controlar, por exemplo, a intensidade dessa emissão aqui pelo valor e a colorização dessa emissão por aqui, né? Então, se eu entrar com uma imagem colorida de emissão dentro de um material na Unity, eu consigo ter esse valor aqui. Né? Então, é possível criar um mapa de emissão, lembrando que a força da emissão vai estar subordinada ao mesmo espaço lá na Unity. Né? Eu também consigo mandar alfa para os modelos. Né? Existe o controle de alfa no material padrão da Unity. Né? Se a gente vier aqui, essa primeira opção aqui, ela me diz se meu alfa ele é um cutout, né? Então ele vai me dar um controle de quando as coisas vão ficar transparentes ou não. Né? Ele tem um alfa suave, né? Um alfa de fade. Então se eu entrar com uma imagem que tem transparência, se eu colocar uma imagem com transparência no objeto, ele vai entender. Né? Eu tenho a transparência pura, né? Então a gente tem, na verdade, como controlar a transparência na própria cor do objeto, né? O que significa que se eu mandar uma imagem que tem transparência, ele vai ler, né? Então a gente pode criar materiais com transparência que a Unity ela vai entender. Ela tem inclusive 3 cálculos diferenciados de transparência. O Blender também tem cálculo de transparência. Não é o Transmission, não tem nada a ver com Transmission. Né? O Alpha do Blender também precisa de configuração. E ele também existe um espaço de opções onde você fala que a coisa ela tem um alfa do tipo corte, que é um alfa equivalente, né? Um alfa clip. Ele vai ser equivalente ao cutout. E a gente vai ter o alfa blend, né, que vai ser um alfa suave, né, um alfa com suavidade. Né. A gente também vai ter o alfa hashed, que é um tipo de alfa, opa, deixa eu colocar o hashed aqui, que ele é um alfa granuloso com um aspecto de dissolve. Né. É muito comum nos motores a gente ter uma opção de dissolve no alfa. Né. Mas é a mesma coisa, né. Eu tenho 3 cálculos diferentes de alfa, ou então meu objeto é opaco. Né? E eu vou ter um controle de alfa aqui nesse espaço. Então o alfa ele também existe lá, né? Ele também vai existir nesse espaço da Unity. Provavelmente, Thiago, se você quer que o brilho seja colorido, né? Você vai ter que usar o tint, a própria cor da especular, ela vai fazer isso para você, tá? Isso aconteceria, por exemplo, você fazer vinho, né? Você quer fazer vinho.
Vinho, ele talvez colora o brilho, né? Não vai te dar um brilho do mesmo jeito que a água. A água geralmente, se ela é limpa, diferente de uma água barrenta, né? Mas sim, sim, especular tint pode ser uma opção para isso, sim. É, a gente vai ter mapa de normal, né? Ou seja, o normal map, ou o height map, tá? O mapa de altura, ou bump, né? Ou bump, tá? Eu estou colocando eles paralelos porque no Blender, a gente fazendo mapa de normal, a gente já cobre os relevos. Eu não preciso fazer um mapa de altura do Blender para Unity. Para quem viu a aula passada, já viu isso acontecendo, né? Mas existe um mapa, ou height é, na, na, na Unity, né? A gente consegue criar os mapas de. Deixa eu colocar aqui, opaco. Deixa eu colocar isso sem rugosidade. E deixa eu. Existe um campo de height mas se a gente comparar a eficácia do height com a eficácia do mapa de normal, ver que o mapa de normal ele é bem mais efetivo para a gente, né? Então a gente não tem necessidade de usar o height né, para poder gerar um conteúdo, né? Não tem o clear coat, como a gente já viu, e a tangente é uma direção de normal que a gente não tem é, um mapeamento lá na Unity que vai fazer essa variação de tangente nas configurações, né? E aí você fala assim, nossa, que triste, né? De todos esses valores aqui, ó, eu fiquei restrito a esses aqui. E isso já é muita coisa, gente. Isso aqui já é muita opção, né? Você poder controlar o albedo, metálico ou especular, rugosidade, emissão, transparência e normal, já faz a maior parte do que a gente precisa. Tá? Então, a maior parte dos objetos que a gente tem em cena vão estar cobertos nesse pacote de opções aqui. Né? A gente ainda tem lá na Unity, que não está declarado aqui, mas que pode ser gerado pelo Blender. Né? A gente tem o mapa de oclusão. Né? Então, só para não parecer que eu estou inventando conversa, eu tenho aqui o mapa de oclusão que foi criado Deixa eu colocar isso rugoso para a gente ver. E vou colocar ele metálico. Então, isso aqui é um mapa de oclusão, né, que são as sombras de proximidade. Né? Esse mapa de oclusão foi gerado no Blender, né, e ele faz parte do espaço de render que o Blender possui. Né? Então, quando a gente está no Cycles, né, ele automaticamente ele faz as sombras de proximidade, né, ele gera as sombras de proximidade. Então, se você tiver um modelo no espaço 3D do Blender, ele vai te dar esse tipo de renderização, que é um mapa de oclusão. Né? Então, de novo, no Blender existe na cena, ou seja, fora desse material, existe uma coisa chamada Ambient Occlusion. Esse Ambient Occlusion, a gente pode ver a configuração dele no nosso Bake. Né? A gente vai ter esse Ambient Occlusion aqui. Né? Vai ter esse Ambient Occlusion aqui. Se a gente tiver no Eve, a gente vai ver que existe essa configuração aqui também. Ou seja, existe isso como conteúdo de render. Né? Na Unity, a gente vai ter isso só como occlusion. Né? E o importante desse occlusion na Unity, se eu for mandar o meu box, né, a minha caixa, ela não vai ter os relevos das madeiras, então ele não vai gerar essas sombras. Então, mesmo que eu faça um mapeamento, um light map na Unity, ele não vai achar essas sombras delicadas que tem na minha caixa High Poly. Então, acaba que é um mapa importante para eu levar.
Ou seja, essas sombras elas estão existindo aqui agora, tá? E aí a gente tem esse conjunto de compatibilidades, né? A gente possui esse conjunto de compatibilidades que, usando corretamente, né? Ou seja, usando corretamente esses materiais, né? E essas configurações aqui, eu acho que minha caixa não precisa ser metálica. Eu acho que ela pode ser especular, na verdade. Eu acho que ela funciona melhor como um objeto com um controle de especular. Meu albedo não foi. A gente reconstrói isso aqui. Eu acho que eu fiz inclusive um material box para fazer a caixa, né? Que é o especular setup. Deixa eu colocar aqui meu albedo, que é o valor dessa cor. Deixa eu colocar aqui o meu normal map, que vai me dar os relevos. Deixa eu colocar o meu ambiente occlusion como oclusão, né? E eu vou ter uma construção aqui de material que é bem satisfatório, né? Ou seja, ele é bem completo. E eu estou usando só 3 dos mapas possíveis e o resto são configurações de slider mesmo, né? Então, a gente não precisa realmente de tudo que o Blender me oferece para poder construir esse material, tá? Então, outra coisa importante de perceber é se esses valores eles são transferíveis, né? Se eles são é, é, transferíveis, então eles são transferíveis através do processo de bake, tá? Ou seja, o que faz com que esses valores todos cheguem lá na Unity, né? O que vai fazer com que todos esses valores cheguem na Unity é o processo de bake, que é o processo de impressão dos valores numa imagem, em alguma imagem, tá? Os valores que vão ser impressos são os valores que estão nessa bolinha, ou seja, esse valor aqui é o que vai ser impresso agora, né? Porque eu não tenho nada ligado, esse é o valor que está valendo aqui, né? No caso do metálico, o que você estiver ligando aqui é o que você vai levar, né? Então, no caso de especular, a mesma coisa, né? A gente vai ter o emission, o mapa de normal e o alfa, né? Alguma coisa de transparência que você possa estar ligando aqui, né? O mapa de rugosidade também é um que a gente vai conseguir levar para lá, né? Então, a gente consegue enviar isso. E aí é importante ler a interface do Blender, né? Esses valores que são amarelinhos aqui, ó, eles são valores que são coloridos. Então eles possuem as cores e a transparência, né? Então tudo que você ligar aqui, ó, é um valor de cor, né? Tudo que você ligar aqui é escala de cinza. Então isso aqui é valor. Então isso aqui só tem tons de cinza. A mesma coisa vai valer para rugosidade, né? Ou seja, isso aqui só tem valores de claro e escuro, ou seja, onde está ligado e onde está desligado, né? E isso é representado por imagens em grayscale. Isso aqui também é RGB, ó. É amarelinho. E os mapas de normal são imagens que, apesar de serem coloridas, elas não estão levando valor de RGB, elas estão levando valor de X, Y e Z. Então, apesar de ser uma imagem colorida, ela não está levando o valor de RGB, ela está levando o valor de Y e Z. Então, ela tem que ser convertida para uma informação que ela é não cromática, né? Ou seja, é uma informação não color, né? Quando você importa uma imagem do tipo normal map na Unity, né? Se eu pegar essa imagem aqui, ó,
ela precisa ser rotulada como mapa de normal, né? Se ela entrar como imagem padrão, ela não vai ser entendida como imagem de cor de XYZ, ela vai ser entendida como imagem de RGB, né? Então, se eu preciso que ela faça os valores de relevo, eu preciso converter ela para normal map. Geralmente, quando você não faz isso, né, quando você liga uma imagem no normal map e ela é RGB, aí a gente dá um aviso de erro aqui, né? Se eu deletar essa imagem aqui e importar ela de novo aqui, ó, e eu colocar ela como material aqui, né, ou seja, eu espetar ela aqui, ele vai falar, ó, essa textura não está marcada como mapa de normal, mas está sendo usada como mapa de normal. E ele te dá uma opção de fix, né, que você pode arrumar, ou você vai vir aqui e falar, não, isso é um mapa de normal, aplica isso como mapa de normal, e aí o nosso material ele para de reclamar, tá? No Blender acontece algo parecido, né? No Blender acontece algo parecido. Se você usar uma imagem desse, se eu for tentar reconstruir esse material aqui, né? Deixa eu refazer o, deixa eu desligar minhas anotações por um minuto e deixa eu reconstruir esse cubo usando as mesmas configurações da Unity, né? Então aqui eu vou colocar uma textura do tipo imagem, né? E eu vou abrir a minha textura albedo, né? Então aqui eu vou colocar minha textura de tipo albedo. Meu objeto ele não é metálico, mas ele tem algum especular, né? O nível de rugosidade dele aqui eu também tenho que definir, mas eu não tenho imagem para isso. Eu vou ter imagem de mapa de normal, né? Então, se eu vier aqui e colocar uma imagem, né, de textura e abrir esse mapa de normal aqui, ó, eu não posso ligar isso direto aqui. Eu não posso ligar isso diretamente. Deixa eu tirar essa anotação. Aqui, deixa eu colocar uma camada nova de anotação. Deixa eu selecionar outra camada aqui. Essas informações elas não são compatíveis. Tá? As informações elas não são compatíveis. Tá? Então, para eu fazer a reconstrução desse material aqui, eu vou precisar falar que isso vai ser um mapa de normal, ou seja, essa cor vai entrar como mapa de normal. E eu preciso informar que essa imagem ela não é para ser tratada como cor, né? Ela é para ser tratada como uma imagem de relevo para o meu objeto, né? Para que a gente possa realmente reconstruir os valores aqui. Aí, tipo assim, se eu vou fazer ela mais lisa, ou se eu vou fazer isso mais rugoso, como que eu vou configurar isso aqui já é outro problema, né? Vou deixar bem liso só para vocês verem que o mapa de normal está atuando aqui, né? Mas eu não posso entrar isso como informação RGB, né, no Blender. Você fala, não, isso aqui não é cor, trata isso como data, né, como dados, né? Se eu entrar como XYZ, ele também vai fazer um efeito de relevo diferenciado, mas no caso do Blender, o mais aproximado do que a gente vai ter é ele tratar isso diretamente como informação não cromática. Né? Ele fala, não, isso não é cor, isso é dados. Né? Ele vai fazer uma separação dos eixos e ele vai conseguir criar o relevo disso aqui. Tá? Então, eu posso reduzir, especular aqui, aumentar a rugosidade e fazer o meu box. Né? Então aqui eu tenho a minha caixa, né, reagindo à luz, né, do meu ambiente, né? Se eu trocar de ambiente aqui, né, e se eu for editar esses ambientes aqui e rotacionar a luz, a gente vai ver que esse cubo está reagindo
de uma forma semelhante ao cubo da Unity, né? Então é a mesma lógica, né? Tanto no Blender quanto é, na Unity. Se você vai entrar com um mapa de normal, né? Você tem que avisar que aquela imagem não é tratado do mesmo jeito, né? Ela não tem o mesmo tratamento, certo? Então, com isso, né? Ou seja, com essa compreensão das compatibilidades, né? Deixa eu desligar isso aqui e ligar o nosso modelo high poly aqui. Deixa eu voltar aqui para nossa luz padrão aqui, né? É, eu ganho uma liberdade de construção, ou seja, eu posso fazer qualquer construção de, de, de relevo, né, contanto que eu interprete isso, né, entre a imagem e o vetor, né, exista um interpretador, né, no caso aqui os interpretadores é o bump e o mapa de normal são os mais comuns da gente usar, né, mas eu preciso interpretar a cor, processar ela e entregar ela como vetor para poder funcionar, né? No caso aqui, né, a minha informação ela é cromática, então espera-se que exista uma comunicação cromática de fora a fora no meu conjunto de materiais, né? Então espera que a cor que você está enviando aqui ela seja transferida de fora a fora no sistema, né? E nos elementos aqui é importante saber que se você mandou uma informação cromática e ligou ela numa escala de cinza, ela vai estar sendo convertida no caminho. Ou seja, ela vai deixar de ser RGB e vai passar a ser escala de cinza a partir do momento que você plugar aqui. Na hora que eu exportar isso como um mapa, na hora que eu der bake, isso vai virar uma imagem de escala de cinza, né? Então, foi o que aconteceu com o meu mapa de altura, né? Eu liguei aqui é, a imagem que eu estou usando como height-map com uma escala de cinza, né? E o que o Blender processou para mim como imagem foi uma imagem em escala de cinzas aqui, tá? Dá para entender isso que eu falei, pessoas? Vocês conseguem entender é, a importância dessa compatibilidade e quais são os nossos limites de trabalho para produzir materiais no Blender, né, para poder gerar realmente conteúdo compatível com a Unity. Mas a gente não vai ter tempo de ver, né, tipo, toda essa ferramenta aqui de criação de textura, tá? Não hoje, né, porque a gente tem só mais 15 minutos de aula, né, mas eu consigo dar um panorama geral do que é essa ferramenta aqui, né? Lembrando que uma vez que eu criei um objeto aqui no Blender, né? Vamos pegar a nossa Suzane aqui, ó. É, vamos criar aqui um exemplo, né? Uma vez que eu criei um material aqui, esse material é um material padrão do Blender, né? É, começar do zero, né? Começar do zero. Vamos começar do zero absoluto. Melhor. Vamos começar do zero. Vamos criar aqui uma Suzane. Eu gosto de suavizar a Suzane tanto com Shade Smooth quanto com um nível de subdivisão de superfície, porque alguns dos detalhes delas ficam mais visíveis, né? Eu não preciso de dois níveis, um só já é o bastante, mas alguns detalhes ficam mais visíveis, então ela vai ter normais mais bonitinhas. Se eu fosse levar ela também para o motor de jogos, eu levaria provavelmente uma versão mais arredondada, exatamente para ter os detalhes aqui, tá? Material padrão do Blender. Quando a gente cria um material padrão,
né? Tanto pelo painel de shading, quanto pelo menu de materiais aqui, ó, quando eu peço um novo ou quando eu pego um padrão, ele vai me dar um shader, tá? Então, é bom entender, isso é um negócio que é bom de entender, tanto no Blender quanto na Unity, que o shader, ele é um pedaço do material, tá? O material é o conjunto, tá? O shader é o pedaço, né? Quando eu estou trocando essa parte aqui, ó, eu estou trocando o shader, né? Ou seja, essa peça aqui, essa peça de cabeçalho aqui, ela é o shader. Dentro do shader, eu tenho várias configurações que podem ser conteúdos externos como materiais, podem ser informações compartilhadas de processamento, podem ser inputs de dados. Então, a soma desses elementos aqui, ó, a soma desses elementos aqui é o material. Shader é o interpretador intermediário, né? Então, no Blender isso é um pouco mais visível, né? O conjunto do que você vai criar aqui dentro, o conjunto do que você vai criar aqui dentro é o material. Shader, shader é essa caixinha aqui, ó. Shader é essa caixa. Isso aqui é shader, tá? O shader somado a qualquer outra informação que eu colocar aqui, né, ele vai ser o meu material, tá? Então a soma de informação e shader é o meu material. O Blender tem mais de um shader, tá? O Blender tem, do mesmo jeito que a Unity. Quando eu chego aqui na Unity, a Unity tem todos esses shaders. Tem shader para mobile, tem shader para natureza, tem shader para interface gráfica, tem shader para VR, tem shader para FX, tem shader para GUI, ou GUI, eu não sei como é que pronuncia isso. Tem shader para partícula, tem shader para skybox, tem shader para sprite, e assim por diante, né? No caso do Blender, os shaders aqui, eles são tratados de um jeito um pouco diferente. Eu vou apagar esse cara aqui e eu vou adicionar os shaders. Os shaders aqui, eles estão mais relacionados com o tipo de material. Então, a gente vai ter shader que é shader emissivo. Eu vou ter shader que é shader de vidro. Eu vou ter shader que é shader de retorno brilhoso, vou por assim, glossy, né? Retorno brilhante. Eu vou ter shader que é de refração. O problema desses shaders para a gente é que na hora de construir um shader para testar, para preparar para a Unity, eu tenho que fazer realmente uma verdadeira construção de shaders para poder entregar. Então, se meu shader ele vai ter difusão, então vamos lá aqui, shader, ele vai ter cor, né, difusão, e ele vai ter especular, né, eu vou ter que vir aqui e colocar os dois shaders e misturar esses shaders para depois entregar ele na superfície. E isso pode ser muito massivo, isso pode ser realmente muito demorado. E no final das contas, eu só quero o que ele está cuspindo aqui, o que ele está cuspindo aqui, né? Então, dentro do Blender, a gente tem um meta node, né? Um meta shader, que é o Principled BSDF. BSDF acho que é
Acho que é espalhamento de superfície bidirecional. Eu não vou lembrar de cor as palavras. É, Então, esse cara aqui, ele é um shader que ele já embute nele a emissão, a cor, o metálico, ou seja, eu não tenho que entrar com os nodes separados e combinar, porque ele já está fazendo isso internamente, tá? Então, por isso esse shader ele é muito bom para a gente, né? Esse shader ele é muito eficaz para a gente, né? Então, na hora que eu crio um objeto no Blender, né, como a Suzane, e eu uso esse shader, eu consigo configurar isso com parâmetros semelhantes ao da Unity. É o equivalente a eu chegar na Unity e pedir o shader standard dele. Ele vai me dar uma lista de valores que é uma combinação de coisas muito comuns, né? Inclusive, ele vai ter uma situação aqui adicional que não tem no Principled, que é a possibilidade de você colocar um segundo conjunto de mapas de detalhe com um segundo mapa de normal, né? Ele aceita uma segunda camada, né? Inclusive com um mascaramento de detalhe, onde essas informações podem entrar numa parte do modelo e não afetar outras, né? Então isso aqui é quase como se fosse uma camada de multiply ou de multiplicação de cores sobre o meu modelo, né? Então, se eu vier aqui com aquela cor que eu criei, né? Eu tenho aqui né, como afetar as cores usando esse mapa secundário, né? Criando mais informação por aqui. É algo que, de novo, é famoso algo a se pensar, né? Mas no geral a gente não deve precisar muito disso, não, né? A gente não deve ter tantas necessidades disso no decorrer do semestre. Já tem muita coisa para fazer com o kit básico aqui, tá? É, no caso do Blender, a gente vai ter, para colocar nesse bloco que antecede o shader, né? A gente vai ter todos os outros inputs, tá? Então, o primeiro input aqui, né? É, pode ser informações de qualquer espécie de entrada do Blender, né? Então a gente vai ter propriamente a occlusion do render, ele pode entrar como um valor dentro do meu material, né? Como informações do objeto, né? Então a gente vai ter inputs, que são geralmente informações do espaço 3D que estão vindo para cá, né? Informações que estão vindo direto do espaço 3D para cá, né? A gente vai ter as texturas, tem uma série de tipos de textura, né? Então, eu vou colocar aqui uma textura qualquer, né? A gente vai ter as texturas, então input, a gente vai ter as texturas, tem vários tipos procedurais ou por imagem, mas a gente vai ter as texturas para adicionar nesse conjunto. A gente vai ter tratamentos de cor, tá? Então, esse camada aqui é uma camada de tratamentos de cor. Acho que eu preciso de mais espaço para isso. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu limpar aqui que a gente deve encerrar essa aula nessa etapa, que são as categorias, né? Então, vamos colocar aqui. Tem uma categoria que chama Input, uma categoria que chama Textura, uma categoria que chama Cor, né? Ou seja, essa categoria ela trata cores, né? Eu tenho uma categoria de informações tridimensionais ou vetoriais, né? Então, quando a gente pensa no normal map ou na direção do normal, deixa eu colocar um normal map, né? É uma categoria que a gente vai chamar de vetor, né? Então, é uma categoria de informações de x, y e z mesmo, né? É, eu tenho os conversores, tá? Talvez o que eu mais uso seja o color ramp, né? O que os conversores fazem é pegar uma informação de um tipo e converter para outro tipo, né?
Então, os converters, você vai ter, por exemplo, como transformar a cor em preto e branco, como fazer conta matemática, né? Transformar um valor em outro, como fazer conta com valores de x, y, z, como limitar valores. Então, é bem útil, né? Eu ainda tenho o Node de script, porque eu posso programar informações de shader. Então, eu posso entrar com um script aqui dentro, né? Então, e eu vou ter é, como a seção de organização, né? Então esses elementos aqui no final, eles são organizadores, né? Eu tenho o shader, obviamente, que foi o primeiro que eu falei, né? Esse é o shader. E eu tenho a saída, né? O output, que é uma das categorias aqui também, né? Que é o que vai realmente ser entregue na superfície do meu modelo. Então, qualquer uma dessas categorias aqui, ó, essas categorias aqui, ó, elas são feitas como mistura, né? Essas misturas elas são entregues ao shader e o shader faz a entrega no output, né? Então, se eu fizer as misturas corretas, levando em conta as categorias de mistura possível, as conversões possíveis de conteúdo, e fizer a ligação correta aqui, né? A ligação correta seria a ligação que me dá o resultado desejado, não é correto no sentido de que existe um, 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 um erro, um crime a se cometer, né? Não existe a polícia do 3D, né? Mas se o resultado, ou seja, se a mistura que você fez deu o resultado visual que você pretende usar nos spots que são compatíveis com a Unity, então provavelmente seu material está correto. Ele te dá o resultado que você quer e ele está ligado num lugar que é compatível com a Unity. Então a gente vai provavelmente conseguir é, 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 transportar isso, né, para o jogo, que é a nossa meta, né? Mas isso te dá uma liberdade muito grande. Você pode realmente explorar essas categorias e fazer qualquer mistura que você achar interessante ou útil que te dê um resultado eficaz para o jogo, né? Então, acho que no final das contas, o importante é que o seu cliente, o seu jogador, o seu, né, o seu público-alvo, ele consiga ler da mesma forma que você o conteúdo que você criou aqui, né? Então, esse que seria a nossa baliza, tá? Mas como forma de experimentação, né? Lembrando que a gente está encerrando a aula por agora, porque já é 10h30, eu vou pedir para que os alunos que estão matriculados, eles continuem tentando fazer modelos high poly e que eles já experimentem, a partir da demonstração e a partir do que está sendo dito aqui, já construir os materiais e a finalização visual desses modelos e trazer na próxima aula. Então, se você está matriculado no curso, na semana que vem a gente vai começar com uma aula de feedback. Então, eu vou pedir que vocês tragam o material que vocês estão produzindo para a gente poder ajudar a configurar material, a detalhar modelo com high poly, né, e a preparar esses modelos para a próxima etapa. Certo, pessoas? Está compreendido tudo que foi dito? Alguma dúvida antes de eu encerrar? Se você não tiver dúvida, manda um ok para mim aqui no bate-papo. E se você tiver dúvida, manda dúvida. Pois é, Thiago, na semana que vem vai ser só feedback. Já prepara os feedbacks todos. Hoje, infelizmente, eu não vou ter tempo hábil para poder olhar. Mas você pode também submeter no Teams, no bate-papo do Teams, para eu olhar entre hoje e a semana que vem. Vocês podem mandar imagens das coisas e perguntas para isso, mas semana que vem é só feedback. Vocês podem preparar as coisas para gente, que eu vou fazer uma maratona de feedbacks. Massa! Então, ó, boa noite para todo mundo que está aqui comigo. Obrigado pela presença. Para quem está vendo isso online, fora do horário, obrigado se você viu até agora. E eu espero que isso tenha sido uma boa introdução
para os materiais na sua vida.